Então, continuando. O volume máximo para injeção intramuscular é segundo o parecer do Corém de São Paulo, 39 de 2012, tá? Para prematuros, no vaso lateral da coxa, o máximo que nós podemos administrar é até 0,5 ml. Em neonatos, até 0,5 ml também no vaso lateral da coxa. Em lactentes, no caso, crianças até 2 anos, 3 anos, digamos assim, é até 1 ml no vaso lateral da coxa também. Crianças de 3 a 6 anos podemos administrar no ventro glúteo, dorso glúteo e também no vaso lateral da coxa. Só que seria 1 ml no ventro glúteo, 1,5 ml, aliás, 1 no dorso e 1,5 no vaso lateral. E à medida que vai aumentando a idade e tudo mais, aumenta também a dose. Tá? A dose máxima que pode se receber seria de 4 ml, no caso na fase adulta, que seria no ventro glúteo, dorso glúteo e no vaso lateral da coxa, tá bom? E, enfim, eu posso perguntar para vocês na prova, crianças, no caso adolescentes, até quantas ml pode receber no ventro glúteo? Aí vocês vão vir aqui no slide, tá? Na aula de vocês, adolescentes, recebe até 2 a 2,5 ml no ventro glúteo. Essa seria a alternativa que você marcaria na prova, tá ok? Já tô dando um exemplo de como seria uma pergunta do tipo, beleza? Vamos lá. Temos aí, ó, região ventroglútea, região do vasto lateral da coxa, que seria a face lateral da coxa. Dorso glúteo, deltoidiana. No caso, minha gente, presta atenção. Aqui seria a prática, tá? Eu não vou explicar a prática tudo certinho aqui agora, não vou ficar preso a isso, pelo fato de nós termos que aprender isso na prática. Não vai adiantar eu falar e depois ter que repetir tudo novamente. Então, para não perdermos tempo, vamos dar continuidade à disciplina, mas essas são as regiões, ó. Região ventroglútea, aqui na lateral, tá? Região face da lateral da coxa, que seria aqui na lateral da coxa mesmo. Temos aí também, ó, intramuscular, dorso glúteo, que seria na região lateral, na região anterior aqui, ó, no glúteo, no bumbum mesmo, e deltoidiana, nessa região, beleza? Agora, minha gente, vamos falar um pouquinho sobre a injeção intravenosa, tá? É a introdução do medicamento diretamente na veia do paciente. A finalidade é obter efeito imediato do medicamento, administrar as drogas contraindicadas pela via oral, subcutânea, intramuscular, ou por sofrerem a ação do suco digestivo, ou por serem irritantes para os tecidos. Então, nesse caso, obtém-se a via endovenosa, tá? Em casos em que a administração de grandes volumes de solução, em caso de desidratação, por exemplo, quando o paciente apresenta choque, hemorragia, cirurgias, então administra-se volume por via endovenosa também, tá? É utilizada também para efetuar nutrição parenteral. Como que é isso, professor? É uma nutrição, a mesma nutrição que nós alimentamos pela boca? Não, é um tipo de alimento literalmente utilizado para aplicação direta da veia. Que nessa alimentação parenteral é uma nutrição parenteral. Não coloquem, como eu falei agora, nutrição, mas sim, aliás, alimentação e sim nutrição. Por quê? Nessa nutrição ela vai ter proteínas, vai ter lipídios, carboidratos, ácidos graxos, enfim, tudo que necessita dentro de uma nutrição para o paciente, mas ela é específica para a veia, tá? Não é alimento que triturou, colocou dentro de uma bolsa e colocou na veia do paciente, jamais, jamais. Proteínas, tudo fabricado laboratorialmente falando, quimicamente falando, o qual é introduzida por via endovenosa, tá? Necessita, porventura, instalar uma forma terapêutica com sangue e hemoderivados também. Pode ser utilizado essa veia, tá? Essa via, aliás, porque o sangue e hemoderivados, no caso todos os derivados do sangue, como plaquetas, plasma, tudo isso vai ser através das vias endovenosas também. E por esse motivo é a via mais específica para esse tipo. Os locais de aplicação são veias superficiais de grande calibre na dobra do cotovelo, conhecido como cefálica, basílica e a mediana, tá? Veias do dorso da mão e do antebraço e veias profundas por meio de catéteres introduzidos por punção ou flebotomia, que no caso é feita por médicos, tá? No caso são veias mais profundas, essas outras, as quais são realizadas pelos médicos, como veia extrajugular, que no caso seria a colocação do catéter em via jugular externa.
Então, isso aí é por meio do médico. Porém, a aplicação de vias endovenosas superficiais, como veias basílicas mediana, dorso da mão, enfim, em região mediana frontal, temporal, também podemos utilizar, tá? Nós podemos fazer essas punções, enfim, de acordo com a prática também, se tivermos, no caso, como se diz, a técnica realmente eficaz para isso, você souber, for capacitada, até então você pode utilizar qualquer via, exceto as veias profundas, que é de catéteres introduzidos por meio de flebotomia, que no caso são feitos por médicos, tá? As observações que devemos levar em consideração: não devemos administrar drogas que contenham precipitados ou flóculos em suspensão, que no caso deve ser cristalina. Tá? Por exemplo, se eu vejo uma medicação, essa medicação estava líquida, mas um pouquinho depois ela ficou enrijecida e dura, então eu já desprezo essa medicação, preparo uma outra medicação e faço nele depois. Eu jamais faço uma medicação a qual ela alterou sua forma inicial, tá bom? Para administrar 2 medicamentos ao mesmo tempo, devemos funcionar a veia uma vez usando a seringa para cada droga, tá? Jamais misturar as 2 drogas para fazer a mesma, a não ser que esteja solicitada pelo médico. Como assim, professor? Vamos supor que o médico prescreveu prescreveu dexametasona e dipirona para ser feita em uma seringa apenas. Ele vai relatar lá, ó, dipirona mais dexametasona mais água destilada. Aí sim você pode fazer tudo em uma seringa de 20 e diluir em uma água destilada, tá ok? Mas jamais fazer por conta própria essas associações em uma seringa apenas, tá bom? Temos que fazer os rodízios dos locais da punção. Se hoje furou no braço, no caso, a veia cefálica mediana aqui, ó, ou mediana ou basílica no dorso do cotovelo aqui, então do direito, amanhã vai ser no esquerdo, e assim sucessivamente. Por quê? Temos que dar tempo para a veia cicatrizar. Então, porventura, não podemos perfurar a mesma veia, porque pode ter risco de causar flebite. O que é flebite, professor? É inflamação da veia e, consequentemente, ficar rígido, ficar vermelho, enfim, causar dor, calor, rubor e sinais de propensão infecciosa, que no caso seriam propagação bacteriana naquele local, tá bom? A presença de hematoma ou dor indica que a veia foi transfixada ou a agulha está fora dela. Então, nesse caso, temos que retirar a agulha, pressionar o local com algodão, fazer uma nova punção e deverá ser feita em outro local, porque a recolocação do garrote aumenta ainda mais o hematoma no local. Para facilitar o aparecimento da veia, podemos empregar os seguintes meios: aquecer o local com auxílio de compressas de bolsa de água quente, fazer massagem no local com suavidade, no caso seria com o algodão, ó, na hora de você fazer a antisepsia do local, ó, com algodão, você vai fazendo movimento circulatório sempre de baixo para cima, ó, de baixo para cima, e jamais, ó, bater na veia do paciente para fazer com que a veia levante. Isso você pode fazer com que a veia faça ao contrário, que ela arrebente literalmente, tá? E porventura causar um hematoma aí no paciente. Devemos fazer, que mais? Pedir ao paciente que o braço voltado esteja para cima, tá? Movimentando a mão de abrir e fechar e o braço flertir e estender diversas vezes antes de realizar a punção. Para quê? Para ingurgitar ainda mais a veia, encher a veia ainda mais para que a punção seja com mais eficácia. Tá bom? Acidentes podem acontecer, como por exemplo choque, no caso vasodilatação geral com congestão da face, seguida de palidez, vertigens, agitação, ansiedades, tremores, hiperemia, cianose, pode levar à morte. Então, temos que levar em consideração tudo que o paciente esteja apresentando depois no momento da aplicação daquela medicação na veia do paciente. Porque se ele apresentar, porventura, algum desses sinais, eu tenho que acionar o médico. Qualquer um desses sinais, eu tenho que acionar o médico o mais rápido possível para que possamos fazer, no caso, as medicações que são conforme antídotos, ou seja, que vai cortar o efeito daquela medicação a qual foi feita. Tá bom? Exemplo de choques que pode acontecer: choque pirogênico, que no caso é atribuído à presença de um pirogênio, no caso medicamentos, substâncias produzidas por bactérias existentes no diluente, tá? O choque anafilático é devido à suscetibilidade do indivíduo a uma determinada solução empregada e automaticamente ele vai apresentar uma alergia, ter edema de glote, edema da garganta até então. E outra coisa que ele pode apresentar: embolia, devido à injeção de ar, coágulo sanguíneo ou medicamentoso. Esse paciente pode apresentar uma embolia e causar um entupimento de uma veia, literalmente.
tá? Falando dessa forma para que vocês possam entender um pouco melhor. Então, porventura, temos que ter, todas as vezes, apresentou um coágulo de sangue, o catéter, o gel que está entupido, jamais pegue água destilada, vai lá e desobstrua. Tente, através do equipo mesmo, fazer infusão de soro e tal, para não deixar que tenha a embolia, no caso, não, que não crie esse coágulo de sangue. E, por final, administra drogas caso essa via ainda esteja utilizável, mas jamais introduzir ar na veia do paciente, ou até mesmo coágulo de sangue. Por exemplo, tá lá aquele tantão de sangue dentro do como é que chama, gente? Equipo, isso. E porventura eu vou lá, abro e tá lá desde ontem, e aí eu vou fazer medicação na veia do paciente amanhã, depois de 24 horas. E aquele mesmo sangue está ali parado, tá coagulado. É saudável? Não é, porque isso pode causar embolia e causar complicações no paciente futuramente, tá? Falaremos dos outros acidentes nos locais no próximo vídeo.